Muito bom poder retornar a esta igreja, depois de 2 anos, e vê-la feliz, vê-la louvando ao Senhor, embora esteja com menos pastor atualmente, né? O que é uma boa notícia, né? Nesse caso aí, eu também estou com menos, né? O diretor também é menos agora, né? Eu ainda não cheguei nos 40 quilos que ele perdeu, faltam ainda 18 para eu chegar lá, mas estou focado nisso. Eu brinco sempre, vocês sabem, né, que pastor não engorda, vocês sabem disso, né? Pastor não engorda, ele amplia o templo do Espírito Santo. A minha esposa disse que eu estava sendo antibíblico, porque eu já tinha passado de templo há muito tempo, eu já tinha virado basílica, não era nem catedral. Né? Mas se você não sabe, é isso. O pastor também não fica careca, né? Ele está sendo arrebatado aos poucos e por aí vai. Né? Nunca mexa com o homem de Deus chamando de careca. Lembre-se o que aconteceu com aqueles jovens, né? Lá. Então não chame ele. Nós somos diferentes. Não, não somos diferentes de forma alguma. Nós somos pessoas que compreendem que os seus dons e os seus talentos podem ser utilizados dessa forma e se colocam à disposição de Deus, e Deus resolve, né? Na verdade já resolveu antes, se nos quer no ministério ou não, e aí nos leva a isso. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Hugo, por sua liderança e pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Já passei ali, já tirei uma foto do picolé missionário, que ficou na minha memória. Quando eu cheguei aqui, falei, aqui é que tem um picolé missionário, deixa eu ir lá tirar a foto. E até mandei uma mensagem para o pastor Eduardo, dizendo, se fosse café, você não teria salário, ia tomar o café todo dessa igreja, né? Porque aqui ele é um viciado em café. Não sei como é que ele está fazendo lá no Canadá. Mas ele mandou um abraço, inclusive, para vocês. Deixa eu falar um pouquinho sobre como é que nós estamos hoje. Vocês têm noção de quantos missionários essa igreja tem? Não, não é agora. Calma. Isso é um vídeo, tem que cortar o som. Ok. Bem, pela misericórdia e graça de Deus, nós chegamos ao número de 2.450 missionários. Em 97 países. Irmãos, eu não sei se os irmãos têm noção do que é isso. Nós somos a segunda maior organização missionária denominacional do mundo hoje. Os americanos têm pouquinho menos do que o dobro de nós. Só que o orçamento deles, sem nenhum exagero, é 50 vezes maior que o nosso. Pelo menos, porque eles não abrem os números assim tão claramente. E os nossos missionários não recebem 50 vezes menos que os deles. É que a gente coloca todo o nosso esforço em enviar missionários para o campo, porque entendemos que esse é o principal trabalho nosso. Às vezes as pessoas perguntam, por que não tem mais aquela revista? Eu falo, olha, porque no lugar da revista eu tenho 10 missionários. Eu tenho mais pessoas trabalhando. Mas a revista seria bom, seria. Mas se a gente tivesse mais oferta, então a gente talvez pudesse fazer. Mas enquanto a gente tiver nessa luta de ampliar, nós temos o alvo de chegar a 3.000 missionários até 2033. Na verdade, o meu alvo pessoal é 2030. Eu quero chegar a 3.000 missionários. Lembrando sempre que há 15 anos nós tínhamos cerca de 540 missionários. Naquela época o dólar valia 1,56. Hoje ele está na faixa dos 6, quer dizer, praticamente quadruplicou o valor do dólar. E nós quadruplicamos o número de missionários, só que a nossa entrada não quadruplicou. E ainda assim Deus nos abençoou. Por quê? Porque o que faz missões não é o dinheiro. O que faz missões é o povo obedecer o chamado. O povo querer fazer aquilo que Deus faz. E fazer na sua plenitude, fazer de forma perfeita, como o nome dessa igreja propõe. Bem, dando essa informação geral a você, eu queria lembrar algumas coisas. Jesus Cristo nos deu uma ordem muito clara no finalzinho do livro de Mateus. Ele começa dizendo o seguinte: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. É uma declaração de autoridade. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O que ele está dizendo? Quem manda sou eu.
E não há nada sobre a qual eu não domine. Eu tenho o domínio de tudo. E porque eu domino, porque eu tenho autoridade, eu mando que vocês vão e façam discípulos. Nós fazemos discípulos, nós fazemos missões porque Jesus Cristo é Senhor. E Ele nos mandou fazer isso. Mas Ele diz claramente, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. É uma ordem clara ou não é uma ordem clara? Para mim é claríssima. Depois, pouco depois, ele diz o seguinte: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que ele estava dizendo? É muito interessante porque as traduções trazem a mesma palavra, Mateus 28 e Atos 1. Só que são palavras diferentes. A palavra no grego, em Mateus, é exousia, que dá a ideia de autoridade. A palavra em Atos é dinamis, que dá a ideia de capacitação. Então ele está dizendo o seguinte, que quando o Espírito viesse sobre a igreja seria capacitada a ser missionária, ser testemunha em todas as nações. Então nós recebemos uma ordem clara e uma capacitação extraordinária. Extraordinária. Nós somos capacitados a testemunhar em qualquer lugar, em qualquer condição, até a morte. Nós temos uma grande capacitação. Mas além disso, nós temos uma promessa. Ele nos disse em Mateus capítulo 24, versículo 14, quando ele está descrevendo o fim dos tempos, ele nos diz, ele vai dizendo assim, olha, vai ter guerra, rumores de guerra, terremoto, tudo quanto é desgraça. Mas tudo isso é só o início do fim. É só o começo. Mas ele diz, então, em Mateus 24, versículo 14, mas quando este evangelho do reino for pregado como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus está falando do fim do mundo, e é muito interessante a gente perceber que o fim do mundo é uma coisa boa. Como assim, pastor, o fim do mundo é uma coisa boa? O fim do mundo é o retorno de Jesus Cristo. Esse mundo não vai acabar por causa de guerras atômicas, esqueça isso. Não vai acabar porque vem meteoro, esqueça. Esse mundo acaba quando Jesus Cristo voltar. E quem faz esse mundo acabar, quem vai fazer esse mundo acabar, não serão governos, não serão potestades. Quem vai fazer este mundo acabar é a igreja, porque ela vai completar a sua missão. Eu fico preocupado quando vejo crentes com medo do final do mundo. No final do mundo vai ser uma coisa boa para nós. Para quem ficar fora, não vai ser péssimo, vai ser a pior coisa possível. Por isso que a gente precisa falar para eles, e fico feliz em saber que a igreja está nessa campanha evangelística. Mas só para você ter uma ideia, a gente está trabalhando muito para isso acontecer. Por quê? Porque a ordem é clara, a capacitação é fantástica e temos esta promessa. Mas já tem um tempinho que nós recebemos essa ordem e essa capacitação. Não sei se você se lembra quanto tempo. 2000 anos vai completar agora nos próximos anos. 2000 anos para completar uma missão dada. Quem aqui tem filhos ou pessoas sob a sua liderança em alguma área na vida? Levanta a mão, quem tem filhos ou alguma pessoa de liderança. Quando você dá uma ordem, quanto tempo você espera que ela seja cumprida? 2000 minutos? 2000 dias? Ora, se não tivesse outro sinal da misericórdia de Deus, isso já seria, porque aqui para nós estamos enrolando é muito, gente. Já passou da hora. Ele disse, fazei discípulos em todas as nações. Há cerca de 13 mil nações no mundo. E 7 mil delas são consideradas não alcançadas. O que é uma nação não alcançada? Um povo não alcançado? É um povo que tem menos de 2% de cristãos evangélicos ou menos de 5% de cristãos nominais. Por que essa diferenciação? Bem, primeiramente, porque quando você tem 2% de cristãos evangélicos, eles podem alcançar toda a nação.
Com 2% você já tem força para caminhar sozinho. Até 2% você não tem. É o que os estudos dizem. E se tiver 5% de cristãos nominais, você começa por esses 5%. Porque é um negócio muito interessante. Você sai aqui por São Luís e você aborda uma pessoa e você começa a falar de Jesus. Ele conhece Jesus? Conhece? Já ouviu falar em Jesus? Quando você fala de Deus com ele, você tem a mesma ideia de um ser único, criador? Tem. Agora você vai na Índia. Na Índia eles não têm essa ideia. São milhões, literalmente, de deuses. E você chega, eu já vi isso com pastores lá na Índia, que eu levo aqui do Brasil. Você tenta evangelizar um hindu da forma tradicional e você fala, não, olha, Deus mandou o seu filho e tal. Ele falou, legal, né? Tem mais um Deus aí, tem pelo menos mais dois, ele vai pensar assim. E um Deus desse ainda morreu por mim, que bom, agora eu tenho mais 2 deuses. Então essa é a dificuldade. E na Índia hoje há mais de 1000 povos ainda não considerados não alcançados. Mas dentro desse grupo ainda há os chamados povos não conectados ou povos não engajados. São povos que não tem ninguém tentando pregar para eles. Tá? Então guarde essas 2 informações, porque lá na frente eu vou lembrar. Povos não alcançados, menos de 2% de cristãos evangélicos, ou menos de 5% de cristãos nominais. E povos não engajados, ou não conectados, são povos que não tem ninguém tentando falar com eles. Não existe cristão no meio deles, não existe missionários, e eles dificilmente têm contato com cristãos, mesmo fora deles. Ok? Bem, dito isso, eu quero dizer a você que nós estamos focados em completar a missão. Desses 7.000 povos, nós priorizamos alcançá-los. Em 2010, nós decidimos que colocaríamos 51% da nossa força nesta missão. E temos conseguido isso com muito esforço, com muita dificuldade, mas também com muita alegria pelos resultados que nós estamos tendo. Eu mandei um outro vídeo, eu não sei se vocês receberam. Recebeu? Conseguiu colocar? Vocês são demais. Muito obrigado, Amanda, e eu não guardei o nome do rapaz, mas muito obrigado mesmo. Daqui a pouquinho eu vou pedir, então, esse vídeo vai ser primeiro do que o outro. E por isso nós lançamos a campanha CM21, completar a missão nesse século. Nós queremos ver a volta de Cristo neste século. Nós queremos ver Jesus Cristo voltando. Por quê? Porque é a melhor coisa do mundo. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, eu viajo muito, né? E desde criança eu sempre viajei muito por causa do meu pai. E eu aprendi na época que eu estava na juventude estadual lá no Rio de Janeiro, que se eu quisesse dormir no ônibus ou no avião, era só eu falar para a pessoa que estava do meu lado que eu era pastor. A pessoa não ia querer papo comigo. Não queria. Então, como eu queria evangelizar, eu começava de outro jeito. Eu dizia que era professor, o que é verdade, dizia outras coisas e tal. Teve uma época que eu comecei a dizer que eu era um spiritual coach. Eu desenvolvo o espírito das pessoas. Não sou o Pablo Marçal, nem quero ser, tá? Mas era o que eu dizia. Muito obrigado pela água, irmão. Vou beber um golinho aqui. Bem, até hoje eu faço isso. Hoje, depois que eu assumi as missões mundiais, eu digo que eu dirijo uma organização de ajuda humanitária internacional legitimamente brasileira que está presente em 97 países. E as pessoas começam a perguntar como é que é. Eu começo a falar sobre o que nós temos feito. Falamos sobre as quase 2.000 crianças que são sustentadas nos PEPs na Venezuela, que recebem todos os dias 2 doses de uma farinha enriquecida, a fé, que tem salvo literalmente aquelas crianças da morte por desnutrição. É uma coisa revolucionária que está acontecendo na Venezuela. Falo das crianças da escola que começamos com crianças surdas lá em Angola, porque uma missionária viu as crianças abandonadas e começou a receber essas crianças, e aí os pais trouxeram as crianças cegas, trouxeram as crianças com síndrome de Down, e ela fez uma escola para essas crianças, e a escola era tão boa que os pais começaram a trazer os filhos que não tinham essas dificuldades, e a escola realmente se tornou uma escola inclusiva, porque começou com aquelas crianças que tinham problemas, com algumas dificuldades. E hoje lá, todos os alunos falam línguas de sinais angolanas, temos professores cegos, professores surdos e professores com síndrome de Down.
E as pessoas ficam impactadas. Eu vou falando sobre hospitais, sobre uma série de coisas que nós vamos falando. E teve um dia que eu estava no avião, a viagem demorava e eu falei muito. Falei demais. Mania de pastor, né? E aí a pessoa virou para mim e falou, mas é muita coisa, mas muita coisa. Qual é o foco, qual é o objetivo do seu trabalho? E aí eu estava empolgado, eu disse, acabar com o mundo. Aí ele falou, como assim? Eu falei, simples, esse mundo aqui é ruim, cara, isso aqui nunca vai ter jeito. A gente vai minorar o sofrimento. Mas quando Jesus voltar, aí evangelho nele. Porque no final das contas a gente devia ter isso em mente. Sabe aquele desenho aí do Pink e o cérebro? Né? Ou é cérebro ou Pink? Eu nunca lembro. A gente devia acordar assim, né? O Pink devia perguntar para a gente, o que você vai fazer hoje? Vou acabar com o mundo. Hoje eu estou empenhado nisso, eu quero ver a volta de Jesus Cristo. Eu quero ver esse mundo restaurado, eu quero ver esse mundo curado, eu quero ver pessoas salvas. Porque essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Pensando nisso, nós lançamos a campanha Vamos Completar a Missão. Dentro da ideia de completar a missão nesse século, o desafio é vamos completar a missão. Vai durar pelo menos uns 10 anos. Se eu continuar na junta, vai demorar uns 10 anos. E nós começamos com a palavra vamos completar a missão, quando eu estive aqui. Agora, ano passado foi no poder do Espírito, ou seja, como vamos fazer isso, no poder do Espírito. E agora, por que fazemos isso? No amor do Pai. É por causa do amor. E pensando nisso, nós entendemos que o melhor texto seria João 3,16. Um texto mais do que conhecido. E eu vou pedir para você recitar, não coloque cola, tá? Não coloque cola, vocês são uma igreja batista, então sabem de cor João 3,16. Falo isso porque um amigo meu recebeu na sua igreja uma pessoa de uma igreja dessas neopentecostais e começou o discipulado com ela e ele começou, olha, não sei o que a senhora conhece, vamos começar do básico, vamos começar de João 3,16. E a mulher falou, hã? Aí ele disse, porque Deus amou ela, hã? Ela sabia tudo sobre os 300 Gideões, mas não sabia nada sobre o amor de Deus. Então fica em pé, por favor, faz aquele exercício de alongamento missionário, né? Alongamento evangélico. Conhece, não conhece? O amor de Deus é grande. O amor de Deus é alto. O amor de Deus é profundo. E o amor de Deus me abraça. Ok? Ótimo. Agora, por favor, vamos lá, eu começo e você termina. Porque Deus... Amém. Pode se assentar, muito obrigado. Esse é o nosso texto. E esse texto, ele é riquíssimo. Infelizmente, a gente ouve muito pouca mensagem sobre isso. Eu me lembro que nos 13 anos que eu fui pastor em Perdizes, eu preguei só 2 vezes sobre esse texto. O que é um desperdício, porque ele é um texto muito rico. Repare que ele começa já dando a razão. Por quê? A palavra é essa, né? Tem uma razão. E a razão é que Deus amou. Deus amou. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus, nós fazemos o que fazemos por causa do amor de Deus. A razão é o amor. E é no amor que fazemos, é com amor que fazemos. Porque Deus amou. Mas eu quero te falar que esse amor de Deus, expresso nessa conversa de Jesus Cristo com Nicodemos, ele se expressa em 3 atitudes. E a primeira atitude é na doação, porque quem ama, doa. Sim, quem ama, doa. Se você está num relacionamento com alguém, você doa seu tempo, você doa coisas. Se você não doa nada no seu relacionamento, você está fazendo um estelionato emocional. Pare com isso. E se você está num relacionamento e a outra pessoa não faz nenhuma doação a você, caia fora. Converse antes, obviamente, retome isso, porque quem ama, doa. Investe na vida do outro. Quer que o outro também invista e juntos somamos. Quem ama, doa. Princípio básico. E não foi diferente com aquele que é o amor.
O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Não. Ele não enviou. Ele não mandou. Ele deu. Ele doou o seu Filho. Ele entregou o seu Filho. Doação. Quem ama, doa. Doa o quê? Vamos ver um pouquinho isso mais à frente. O fundamental, antes de falar doa o quê, é lembrar que começa por doação. E aí eu quero te falar do que os missionários têm feito. Pessoas que têm se doado. E se você puder agora, Amanda, soltar para mim o primeiro vídeo, eu te agradeço muito. Vamos lá. از جناب با جان پیروز از مناحل تافی بکن. Pós-doutorados. Nós temos 2 missionários com 2 pós-doutorados. E é muito interessante, porque quando essa mulher chegou para falar comigo, e o seu esposo é um empresário, eles chegaram para mim e disseram que queriam ir para o campo. Quando eu vi o currículo da mulher, eu falei, vai querer ir para Soborne, vai querer ir para Paris, para Londres. E eu perguntei, para onde vocês estão pensando em ir? E ela disse, onde for mais necessário, pastor. E o seu marido disse, o pior lugar que o senhor tiver não é problema para nós. Quem ama, doa. Pegaram tudo que tinham e entregaram. Tanto foi que eles não conheciam direito a junta, que eles chegaram achando que na semana seguinte eles já vinham para o treinamento. Eu expliquei, não tem nem vaga para colocar vocês. Mas eles esperaram por 1 ano e meio para poderem ser treinados. Quem ama, doa. Mas o texto não diz só porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. O amor tem intensidades diferentes e tem tamanhos diferentes. É estranho pensar nisso, mas é verdade. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Filipenses, logo na carta aos Filipenses, no primeiro capítulo, ele diz, e a minha oração é que o vosso amor cresça em conhecimento e em experiência. O amor, então, cresce. O amor aumenta, mas o amor também pode diminuir, porque Jesus diz que o amor de muitos esfriará. Ou seja, há variação dentro do amor. O objetivo nosso é que o nosso amor aumente, cresça. É por isso que Paulo ora pelos filipenses. Esse é o objetivo da oração de Paulo. E nós queremos que isso aconteça também. E esse texto diz que Deus amou com tal intensidade que Ele fez o que era necessário fazer. Ele doou o seu único filho, o que Ele tinha mais precioso. Quem ama, doa o melhor. A primeira atitude é que quem ama, doa. Mas quando você aprende a amar mais, você aprende que é fundamental doar o melhor. Você prioriza. Você entrega o que é melhor. Você ama, você prioriza. Você dá o melhor. Ele deu o seu único filho. Há uma mulher no Amapá, que eu não conheço, mas eu já admiro e amo, porque aquela mulher é uma pessoa humilde,
e ela vive do que ela extrai de um terreno que ela tem, e lá ela tem pés de açaí, e ela vende os frutos daqueles pés. Mas ela escolheu uma árvore, um açaizeiro. E ela não escolheu qualquer uma, ela escolheu a melhor árvore e disse, mostrou para o nosso missionário e disse, esse pé aqui, tudo que ele dá é para missões. O melhor pé. Quem ama doa o melhor. É muito interessante, porque através desse texto nós compreendemos que a intensidade do seu amor se reflete na qualidade da sua doação. Sim, a intensidade do seu amor se reflete na qualidade da sua doação. E a qualidade do seu amor se reflete na intensidade da sua doação. Se você não ama, você não doa. Se você ama pouco, você doa pouco. Se você ama muito, você doa muito. Se você ama completamente, você se doa completamente. Quem ama doa o melhor. Nós temos visto isso. Temos buscado viver isso. E é muito interessante, irmãos, porque os nossos missionários têm vivido isso de forma muito diversa. Eu acho que eu contei essa história aqui, tenho quase certeza que eu contei a história aqui, uma vez que eu comi carne de porco meio crua. Alguém se lembra dessa história? Falei de comer ovo galado. Acho que eu contei essa história. Se não contei, depois você acha no YouTube, tem as histórias lá eu contando. Mas basicamente foi nesse país que eu conto, que eu tive essa experiência terrível, que um dos nossos missionários resolveu fazer o melhor. Ele já tinha tido uma experiência fantástica de ser, ele e a esposa, de serem os missionários que alcançaram as primeiras pessoas de um povo. Eu não posso falar o nome do país, tá? Mas assim, durante décadas, missionários americanos, europeus, coreanos tentaram falar de Jesus para aquela etnia e ninguém se convertia. Nós o colocamos lá para estudar, ele e a esposa, e eles em menos de 2 anos ganharam a primeira pessoa daquele povo. E logo depois eles conseguiram evangelizar mais uma terceira pessoa, e logo se tornou ali uma igreja, uma coisa assim, só Deus para fazer aquilo. E aí em 2018, ele fez um estudo sobre o país, e ele disse, dos 54 povos desse país, 52 são não alcançados, e 17 são não engajados, ou não conectados. O que são povos não engajados, nem conectados? Não tem nenhum cristão, não tem ninguém tentando pregar para eles. O que ele fez? Nós vamos priorizar esses. E ele disse, eu quero autorização de vocês e apoio para priorizar essas pessoas, para alcançar essas pessoas. Em 2018, ele nos apresentou o projeto, alcançar os últimos 17. E ele criou uma ferramenta chamada Casa Abraão. O que é a Casa Abraão? Eles procuraram pessoas desses dias, eles não podem ir às aldeias, brasileiro não pode naquelas aldeias, estrangeiros não podem, alguns da cidade também não podem. Então eles procuraram ativamente pessoas que estivessem vindo para a cidade, como nossos indígenas aqui. Então eles foram aos lugares, aos hospitais, delegacias, eles buscaram ativamente pessoas desses lugares e os levaram para a Casa Abraão e o evangelizaram. Nós temos 3 casas hoje chamadas Casas Abraão. E o resultado, irmãos, é que começou ali no meado de 2018 e menos de 7 anos depois, com 2 anos de pandemia, o resultado é que desses 17 povos, 16 já ouviram a mensagem do Evangelho. Pregado como testemunho a todas as nações, já tem 16 a menos. Mas aí, olha só, em 15 já tem convertidos. Mas melhor ainda, em 10 nós já temos missionários. Nós pegamos essas pessoas que se converteram, treinamos e mandamos de volta para o seu povo como missionários. Nós priorizamos, investimos nisso, doamos o melhor. O nosso melhor missionário, ele podia ficar ali e aquela igreja crescer muito, mas não, nós pegamos o melhor e colocamos para aquelas pessoas. Quem ama, doa o melhor. Mas se você disser que alguém ama sem interesse, fica mais fácil.
É fogo, né? Dislexia chegou. Se alguém te disser, não tem interesse, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que não busca o próprio interesse. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, não diz que amor não tem interesse. Diz que não busca o próprio interesse. Por quê? Porque o interesse é para o outro. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o objetivo do amor? Que o outro tenha o melhor. Quem ama, doa o melhor para que o outro tenha o melhor. O objetivo do amor é que o outro tenha a vida eterna. O que nós merecíamos? A morte. Mas o amor de Deus impediu a nossa morte, nós não vamos perecer. Mas ainda nos agraciou, e usa essa palavra propositalmente, porque ela vem de graça, ela nos agraciou com a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna não é depois que morremos. A vida eterna, segundo o próprio Jesus, no Evangelho de João, no seu último discurso, ele nos diz que a vida eterna é conhecer a Deus Pai e conhecer o Filho. Você tem a vida eterna. Se você conhece a Deus Pai, você conhece a Jesus como Deus Filho, você tem a vida eterna. E isso eu tenho certeza que você sabe, faz toda a diferença na sua vida e fará pela eternidade. Ele doou com um propósito, para que nós fôssemos livres da perdição e experimentássemos a vida eterna e vivêssemos a eternidade já a partir daqui. Esse é o propósito. Mas, olha, é fácil querer o melhor para minha esposa. É fácil querer o melhor para os meus filhos. É fácil querer o melhor para minha sogra até. Mas tem algumas pessoas que é difícil, né? Vamos falar a verdade? E aí eu queria que você imaginasse o seguinte. Você é um pastor. Você está numa igreja e um adolescente se converte, você discipula esse adolescente, você fica feliz, ele cresce, se torna um adulto. Primeiro você o batiza, ele discipula, ele se torna um adulto, ele se casa, você faz o seu casamento. E aí eles têm um bebê, você apresenta o bebê. E aí passa um tempo, seu país é invadido. E aquele jovem com 20 e poucos anos é levado para a frente de batalha e no primeiro dia é morto por um sniper. Como amar aquelas pessoas que o mataram? Isso aconteceu com um dos nossos missionários. Mas antes de contar o resto da história, eu quero que você assista um vídeo. Um vídeo que eu vou fazer um spoiler, é um bombardeio num hospital na Ucrânia, um hospital infantil para crianças com câncer. Veja o vídeo, por favor. Диви, Антоха, це диви. Пизда, Антоха, дивися, тупо жесть, нахуй. Гандони. Диви. Тупо що твориться, братан, дивись, тупо полетіла. Диви, вон ще одна полетіла. Єбать! Сука, підари! Диви, Антоха, тупо захуярила. Дивись, тупо все, Антон. Пизда. Тут лежат, блядь, маленькие дети, блядь. Вот, блядь. Пожалуйста, что получится? Тут все лежали маленькие дети, все, блядь. Смотри, блядь. Зараз все буде добре. У нас 5 дітей. Ми пам'ятаємо,
Ми діти народжувались, нам тяжко було проходити через ці моменти. Quando as crianças nasciam, não foram momentos fáceis para nós. Cenas que vocês viram no final foi resultado de ofertas. Nós entendemos que os nossos missionários precisavam de cuidado. Só para vocês terem ideia, um outro missionário nosso na Ucrânia estava dormindo com a sua esposa no quarto, seu filho de uns 10 anos estava no outro quarto, quando um míssil caiu no prédio do lado. O barulho foi tão forte, a explosão foi tão grande, que o seu filho caiu da cama. A poeira chegou ao 8º andar. Repare que não foi no prédio deles, foi no prédio do lado. Do outro lado, inclusive. Aquele menino chorou a noite toda, com o trauma. Nós decidimos abençoá-los. Eu já tinha ido, já tinha conseguido conversar com eles, tratá-los um pouco, mas agora era a hora de fazer algo melhor. Minha esposa é especialista numa das técnicas de psicologia para tratamento desses casos, e 2 das melhores pessoas nessa área no Brasil doaram uma semana. Eu sou indiscreto, fui atrás para saber quanto custava uma consulta de um desses profissionais, e é aí na faixa de R$800, era naquela época na faixa de R$800 a hora. Então faz a conta de quanto que ele doou uma semana de trabalho. Mas não só doou, ainda eles ajudaram nas passagens. Eu consegui a maior parte com milhas, consegui com hospedagens, e fomos os 4. E outras pessoas doaram, e nós os colocamos num hotel, fora da cidade. E ali ministramos a eles, cuidamos deles. O que vocês viram foi isso. Foi muito interessante, irmãos, porque eles têm um aplicativo lá que diz se tem míssil vindo ou não. Eles têm um aplicativo para isso. Eu não pude baixar, porque a minha loja, né, não permitia, a minha loja de celular não permitia, é só lá para a Ucrânia que isso é permitido. E aí nós fomos dormir, e quando a gente estava indo dormir, faltou luz, que é muito comum lá. Faltou luz, então a gente vai dormir, tudo bem, dormir tranquilo. E aí a luz voltou no meio da noite, eu acordei com a luz acesa e fui lá apagar a luz e ouvi um barulho, um estrondo. Eu falei, cadê aquele bendito aplicativo, né? E mais um estrondo. Eu falei, mas isso aí deve ser tempestade. E aí eu peguei o celular e olhei lá no tipo climatempo de lá, e estava lá uma tempestade fortíssima. Eu nunca fiquei feliz em ver tempestade até aquele dia. Fiquei numa felicidade, é só uma tempestade. É só, talvez caia o teto, mas não vai ser bomba. E fiquei tranquilo. Daqui a pouco bateu um raio do lado ali, todo mundo acordou, né? E eu já tinha posto, pessoal, é só tempestade. E não deu, todo mundo entrando no WhatsApp para falar comigo, estava a minha mensagem lá, é só uma tempestade, não é míssil, fiquem tranquilos. Mas a vida é assim, lá. Mas o resultado foi que eles voltaram bem melhor. Estou pensando em voltar lá de novo, com uma outra equipe, talvez, ou com a mesma equipe, com mais pessoas, para poder atendê-los mais. Mas a gente quer o melhor deles, e o melhor para eles. Então a gente fez essa oferta para eles. Isso foi muito interessante, irmãos, porque a primeira vez que eu entrei na Ucrânia, depois da guerra, eu cheguei na madrugada do domingo, cheguei por volta de 3, 4 horas da manhã, e eu fui para o hotel, porque a casa do missionário estava lotada, literalmente lotada de gente, tinha umas 10 pessoas num apartamento de 2 quartos. Então eles me colocaram no hotel. Então eu cheguei por volta das 3, 4 horas da manhã, até tomar banho e tal, aquela história toda. Não sei que horas que eu dormi, eu sei que às 7 da manhã eu estava em pé para ir para a igreja. Porque era o culto da ressurreição, domingo de Páscoa. Eles tinham me pedido para pregar. Eu preguei naquele texto de João, em que Jesus aparece aos discípulos quando eles estão reunidos fechados. E Jesus Cristo fala o quê? Paz seja convosco. Eu pensei uma ótima oportunidade para falar sobre paz no meio da guerra. Jesus aparecendo para um povo que está com medo. Paz seja convosco. E aí vocês conhecem a história.
Tomé duvida, e eles de novo ficam trancados com medo, e Jesus aparece de novo a eles e diz o quê? Paz seja convosco. E a minha mensagem, ela está no YouTube, depois se você quiser assistir, a minha mensagem eu digo que porque Jesus Cristo ressuscitou, tudo mudou. Porque a ressurreição muda tudo. E eu fui falando ali sobre coisas que a ressurreição mudou. E eu fiz um sermão que era de conforto, de consolo àquelas pessoas. E era uma coisa, essa era a intenção. Quando eu tinha tido já essa ideia, né, de falar um quarto ponto, mas eu estava na dúvida se falaria ou não, e o pastor vai entender melhor isso do que vocês. Mas você vai entender bem também. Tinha um quarto ponto que eu fiquei na dúvida se eu falava ou não, e às vezes isso acontece conosco, pastores. Falei, Deus, tem certeza que é para eu falar isso? E era. E eu falei, porque Jesus Cristo ressuscitou, Tomé pôde ser perdoado e restaurado. E vocês vão ter que perdoar os russos. Foi um silêncio desse tipo aqui. O tradutor, que era o Anatólio, nosso missionário, quando ouviu em português, ele deu aquela olhada para mim assim e traduziu, porque era obrigado a traduzir. No final do culto, todo mundo agradeceu, tal, mas 2, 3 pessoas falaram aquela parte de perdoar o russo é complicado, pastor. Eu falei, mas não precisa ser agora, nesse instante. Mas Deus vai trabalhar isso na sua vida. E o Anatólio, nosso missionário, meu tradutor, disse, pastor, eu não sei se eu consigo perdoar os russos, não. E é ele, esse pastor, que teve essa experiência da conversão, discipulado, batismo, apresentação, casamento, apresentação do bebê, e agora tendo feito o funeral do seu discípulo. Mas amor não é sentimento, só. Amor tem sentimento. Amor, antes de mais nada, é atitude. É uma disposição que você tem e que você alimenta. E perdão também não é um sentimento. Perdão é uma decisão que se transforma numa atitude. Passado um tempo, o Anatólio me escreveu dizendo, na verdade mandou um áudio dizendo que tinha ido pregar aos prisioneiros de guerra russos nas prisões ucranianas. E que 35 deles tinham se convertido. Eu falei, Anatólio, que bom, você perdoou os russos. Ele disse, não, pastor, eu não perdoei. Eu falei, como não? Você nem percebeu. Você ainda não tem um sentimento de perdão, você ainda não percebeu isso ainda de você, mas você já quer o melhor para eles, que é Jesus Cristo. Você poderia ter dito, na verdade não poderia, porque nenhum cristão pode fugir da obrigatoriedade do perdão, não é uma possibilidade, o perdão é obrigatoriedade, eu sou obrigado a perdoar. Eu posso não querer mais conviver com a pessoa, mas o perdão ela tem que acontecer na minha vida. Eu falei, você poderia ter deixado de ir para lá, mas porque você ama a Deus e você ama o próximo, você foi pregar aquelas pessoas que talvez uma delas tenha matado aquele rapaz. Porque quem ama doa o melhor para que o outro tenha o melhor. Nós ofendemos profundamente a Deus. Nós recebemos tudo dele. Tudo, tudo, tudo. E nós nos rebelamos. Nós preferimos o pecado à glória dele. Mas ainda assim, ele doou. E doou o melhor para que nós tivéssemos o melhor. Por isso, é no amor do Pai que nós vamos completar a missão. Eu quero convidar você a pensar o que você pode fazer. E o primeiro desafio é doar tempo de oração. Irmãos, eu ficaria aqui horas falando sobre a importância da oração nos campos missionários. Como os nossos missionários se sentem quando sabem que tem alguém orando por ele. Vou só te falar do que os nossos missionários, eu fiz uma live agora quando completou 3 anos a guerra lá na Ucrânia. E o Luamir disse, olha, a melhor coisa que existe é quando eu recebo uma mensagem dizendo, estou orando por você. Aquilo acalma o meu coração. Você pode doar tempo orando, 5 minutos pelo menos por dia.
Se você não puder 5, você pode separar 1 minuto por dia. Ah, pastor, vou orar 1 hora. Ora, se você não tem o hábito de orar 1 hora, não comece orando 1 hora. É a mesma coisa que você querer começar correndo uma maratona. Comece correndo, comece caminhando e vá até lá. A segunda é a doação de recursos. E aí eu quero desafiar você a ter uma experiência de fé. Eu aprendi com o pastor Galvão que quando a gente dá o dízimo, a gente sabe certinho quanto é que tem que dar, a gente sabe calcular o dízimo direitinho, mas que quando é oferta, a gente devia perguntar para Deus. E a pergunta que a gente deve fazer para Deus é: Deus, quanto o Senhor tem comigo para esta causa? Quanto o Senhor tem comigo para esta campanha de missões mundiais, Irmã Socorro? Quanto o Senhor tem comigo para o PAN? E eu aprendi isso antes de estar na junta, e tenho desenvolvido isso na minha vida. E me permita contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos. Fui pregar num evento de uma convenção estadual, e não era campanha de missões, eu ia falar sobre missões, mas antes da minha pregação teve o envio de missionários para os campos estaduais. E entre aquelas pessoas, havia uma jovem que estava indo para trabalhar com um povo indígena não alcançado no Brasil. E eu aprendi que quando Deus te mostra uma necessidade, ou melhor, quando Deus permite que você veja, não necessariamente Ele te mostra, mas quando Ele permite que você veja uma necessidade, é porque você faz parte da solução. Eu vi aquilo, eu disse, eu vivo falando sobre povos não alcançados, eu contribuo para povos não alcançados em missões mundiais, mas aqui tem um povo não alcançado, que tem um missionário indo, eu preciso contribuir para isso. Então, Deus, quanto o Senhor tem comigo para este desafio? Irmãos, era primeiro período depois da pandemia. A pandemia tinha acabado 1 mês antes, mais ou menos, um pouco mais. Eu tinha passado a pandemia apertadíssimo, 30% menos do salário, tinha cortado tudo, tinha fechado tudo direitinho, sem precisar entrar em cheque especial, pegar empréstimo, nada, mas estava assim justo. Eu tinha dinheiro na carteira para minha viagem, 1 mês estava acabando, e o que tinha na conta era só para passar aqueles dias. Mas eu perguntei para Deus, quanto o Senhor tem comigo? Deus falou um valor. E eu falei, foi Deus ou o diabo que falou esse negócio aí? Porque eu não tenho esse dinheiro, não. E aí, não, foi Deus, é isso mesmo, Deus, tá bom, então vou passar no cartão em 10 vezes. Estava duro. E aí Deus disse, não, você vai dar de uma vez só. E eu falei, tá bom, Deus, vou dar no cartão. Ele falou, não, você vai dar no Pix. Eu falei, tá bom. Virei para o pastor e disse, o executivo do estado disse, olha, eu vou dar tanto para ela, na segunda-feira esse dinheiro vai estar com você. Eu falei, vou entrar no cheque especial. Não entrei, mas vou entrar agora, né? E aí aquele homem virou para mim emocionado e disse, pastor, esse valor é exatamente o que ela precisa para começar o trabalho. Isso é resposta de oração. Eu falei, bem, eu sou resposta de oração para alguém, agora quero ver quem vai ser resposta de oração para mim. Né? Ainda pensei assim, como é que eu vou falar para minha esposa, né? A gente conversa para não entrar em cheque especial, para não fazer nada, mas agora eu vou. Não tem problema, bem, meus irmãos. No dia seguinte, fui pregar numa igreja. Chegou na igreja, falei o que eu estou falando para os irmãos aqui, falei sobre missões, tal, os desafios. Chega no final do culto, chega uma pessoa para mim com um envelope e coloca no meu bolso e diz, pastor, isso é para o senhor, não é para a junta, tá? É para o senhor gastar como o senhor quiser. Eu falei, muito obrigado, deve ser o tesoureiro da igreja. Que ótimo, muito obrigado. Passa um tempo, chega um outro homem com outro envelope e diz assim, pastor, esse dinheiro é para o senhor gastar como o senhor quiser, não é para a junta. Eu falei, que igreja boa, tem tesoureiro aqui à vontade, né? Deus abençoe. Botei no bolso, mas falei assim, tem certeza, irmão? Porque passou um outro homem, eu falei, nem sei quem é, pastor. Fui para o hotel, abri os envelopes, somei com o dinheiro que eu tinha na carteira, e tinha o valor que eu precisava, e sobrava R$60, que eu comprei tudo de bombom para dar para minha esposa. Deus paga o prejuízo. Quando a gente pergunta a Ele responde. Por isso é um desafio, perguntar a Deus, quanto o Senhor tem comigo? A doação do melhor. Não a doação simplesmente do que sobra, do que eu acho que eu posso. Mas, finalmente, você tem coragem de dizer, Deus, eu quero ir onde o Senhor quiser, por quanto tempo o Senhor quiser?
Vai ter o Proclamai, não sei se vocês estão sabendo, mas vai ter o Proclamai de 1 a 3 de maio. Você devia ir, pastor Hugo. Devia mandar o pastor Hugo lá, 1 a 3 de maio. Outras pessoas da igreja, vamos ter pessoas do mundo inteiro vindo falar no Proclamai. Vai ser lá no Rio de Janeiro, nós estamos retomando esse congresso, que é o melhor e maior congresso de missões que existe aqui no Brasil. Ouso dizer que é o maior e melhor congresso que existe no hemisfério sul desse planeta. De 1 a 3 de janeiro, ali no Rio de Janeiro, na Igreja Batista do Recreio. As inscrições já estão abertas, as vagas são limitadas. Nós vamos fazer em outros lugares, mas só nos próximos anos. E está vindo gente do mundo inteiro. E as pessoas que estão vindo, elas estão vindo dizendo assim, por favor, mande missionários para nós. Outras agências missionárias vão estar conosco, essas agências estão vindo dizendo, por favor, nos ajude a fazer a missão. E nós precisamos de pessoas, não precisa ser missionário em tempo integral, mas você pode dar suas férias. Pode dar 15 dias, uma semana, ou quem sabe você pode dar um pouco mais de tempo. Pode tirar um semestre de sabático e ir ter uma experiência de imersão. Aliás, nós temos uma escola missionária chamada Imersão. Dura 3 meses, 3 semanas em treinamento aqui no Brasil. Depois você vai para Portugal e você tem mais 1 mês em Portugal de treinamento de manhã e prática de tarde. Depois, no último, mais 1 mês, você vai para países na Europa para evangelizar em duplas. E depois você volta para o Brasil, tem mais uma semana de debriefing, de avaliação, e aí você volta, tendo cursado 3 meses numa escola de missões. Nós temos muitas oportunidades. A questão é, você tem coragem de perguntar para Deus, Deus, onde o Senhor me quer, como o Senhor me quer, por quanto tempo o Senhor me quer? Feche seus olhos, fale com Deus. Comece agradecendo a Deus a oportunidade que você tem de experimentar o amor dele de tantas formas. Agradeça a Deus porque você foi alcançado, você foi restaurado em Cristo Jesus. Mas milhões de pessoas, bilhões na verdade, não têm isso. Então agradeça muito mesmo, porque você foi alcançado. Mas diante do fato que você sabe que bilhões de pessoas não têm isso, e você tem uma capacitação, além de uma ordem clara de alcançá-las, eu peço a você que aceite os desafios, se você quiser, diante de Deus. E o primeiro deles é dizer, Deus, eu quero ser alguém que luta a luta da intercessão. Eu quero separar tempo para diariamente orar por missões. Eu quero priorizar isso na minha vida. Eu quero separar um horário da minha vida em que eu pare tudo e vá orar. E que eu, nesse período, ore por missões. O segundo desafio é perguntar, Deus, quanto o Senhor tem comigo para esta obra de missões mundiais? Fale comigo, Senhor, me mostre. E me mostre como o Senhor vai me abençoar para obter isso. Me faça ter fé. O terceiro desafio é dizer, Senhor, onde o Senhor me quer, eu irei. Eu só quero saber a direção. Porque eu escolhi obedecer. Se você fez uma oração, 2, quem sabe 3 dessas orações de desafio, eu quero convidar você a manifestar isso. Eu vou pedir para você ficar em pé, em nome de Jesus. Se você tomou uma decisão hoje, fique em pé. Diga para Deus e para o mundo espiritual, eis-me aqui. Eu me apresento, Senhor. Eu quero orar mais por missões. Eu quero ofertar mais por missões. Eu quero me dedicar mais. Eu quero ir aos meus vizinhos, quero ir aos meus colegas, quero ir ao meu trabalho. Eu quero, Senhor, que o mundo acabe com a volta de Cristo, porque eu amo o Senhor e amo ao próximo. Porque quem ama, doa. Quem ama, doa o melhor. Quem ama, doa o melhor para que o outro tenha o melhor. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos orar. Deus abençoe. Pai bendito, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor nos abençoou com tanta coisa, Pai. Nós te louvamos pela existência dessa igreja, pela liderança do pastor Hugo, Pai. Porque o Senhor
o tem abençoado na liderança, porque o Senhor tem abençoado essa igreja com tantas coisas. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos por esse momento de culto, porque fomos ministrados e pudemos, Senhor, te louvar, te adorar e ouvir a Tua voz. Mas, Pai, nós agradecemos especialmente pelas decisões aqui tomadas. Nós rogamos a Ti que abençoes a vida de cada uma dessas pessoas que tomaram decisões, Pai. Que o Senhor ministre ainda mais sobre elas a ação do Teu Santo Espírito, que a Tua graça seja ainda mais fortemente distribuída e percebida por cada uma dessas pessoas. Pai, ministra intimidade contigo, ministra disciplina, ministra visão àqueles que decidiram gastar tempo em oração. Pai, torna-os cada vez mais desejosos de estarem contigo em completa união. Pai, aqueles que decidiram correr o risco de perguntar a Ti quanto o Senhor tem comigo, abençoa-os com prosperidade, Pai, com sabedoria na administração de recursos, com alegria em ofertar. Pai, aqueles que decidiram ir, mostra com clareza, agrega pessoas a esse projeto, abençoa, Pai, com ousadia no compartilhar do Evangelho, com capacitação extraordinária para realizar a tarefa. E a todos nós, Pai, torna-nos cada vez mais desejosos de estar contigo na glória, mas agradecidos porque já estamos contigo aqui na vida terrena que já é eterna para nós. Pois quem nos falou isso é aquele no nome de quem nós oramos, Jesus, Teu Filho, a maior expressão de amor. Amém. Você pode se assentar. Pastor, enquanto o irmão vem aqui, eu queria só falar algumas coisas rapidamente ainda a vocês. Você pode conversar com a irmã Socorro. Eu não guardei o nome do marido da irmã Socorro, então eu vou chamar de seu Socorro, tá? No caso, ela fala meu socorro, né? A esposa fala meu socorro. Mas eu só queria te dizer o seguinte: você pode entrar no site da Junta de Missões Mundiais, ou no Instagram, ou eu não sei, acho que a gente não tem TikTok ainda, mas talvez eu vou até ver se tem ou não. Mas a gente está no YouTube, vários lugares, mas a gente está no Telegram também com o PIN. E você entra lá no grupo, todos os dias você recebe um motivo de oração. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês e desculpe, mas eu tenho que sair. Um abraço.